Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal, meus queridos numismatas e colecionadores. Vamos falar hoje sobre uma moeda que tem uma temática interessante, que é essa moeda da FAO, tá? Moeda de 10 centavos com comemoração aí aos 50 anos da FAO. Vamos descobrir um pouquinho sobre ela aí, gente. O tema é por que essa moeda de 10 centavos é valorizada, né? FAO, alimento para todos. Você já encontrou uma moeda de 10 centavos de 1995 e percebeu que algumas delas trazem uma representação completamente diferente das moedas comuns daquele ano? Gente, nós estamos falando da moeda comemorativa dos 50 anos da FAO, que é a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura. E essa pequena moeda é particularmente interessante porque ela combina três dimensões que nós consideramos importantíssimas: a história do Plano Real, a trajetória da política monetária brasileira e a campanha internacional relacionada à produção de alimentos e ao combate também à fome. Então, gente, nesse vídeo nós vamos conhecer o contexto histórico dessa moeda, entender por que ela foi emitida, analisar detalhadamente o anverso e o reverso dessa moeda, conferir as suas especificações técnicas e descobrir a sua tiragem, discutir também o que realmente influencia o seu preço no mercado numismático. E já fica aqui o convite também, inicialmente, para você, se você gosta de moedas brasileiras e quer conhecer a história por trás delas, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações. Bom, pessoal, então vamos falar sobre o contexto histórico da moeda. E para compreender essa moeda aí de 10 centavos de 1995, nós precisamos voltar um pouco no tempo. Tá? O Brasil havia acabado ali de passar por uma das mais importantes transformações, que foi a transformação monetária de sua história recente, tá? Que foi o Plano Real. Então, o real, gente, entrou em circulação no dia 1º de julho de 1994, depois de um processo de estabilização que teve aí entre as suas etapas a utilização da unidade real de valor. Era a chamada URV. Gente, o Banco Central registra, né, que antes da implantação do real, a inflação acumulada em 12 meses havia chegado a 4.922% em junho de 1994. E em 1995, portanto, o país ainda estava ali vivendo os primeiros anos do novo padrão monetário. E a diferença em relação ao período anterior era muita, né? Era uma diferença enorme. O IPCA, que havia acumulado 916,46% em 1994, fechou 1995 em 22,41%. Então, segundo a série histórica aí do IBGE, que confirma isso. E politicamente, 1995 também marcou o início do governo FHC, do Fernando Henrique Cardoso, que foi eleito na eleição presidencial lá de 1994 e foi empossado em janeiro daquele ano. Gente, assim, essa moeda ela pertence ao momento de transição. Tá? O Brasil estava consolidando um novo padrão monetário e tentando construir uma realidade econômica marcada por maior estabilidade dos preços também. E é justamente nesse contexto que nós então vamos encontrar uma moeda que trazia uma mensagem que, de certa forma, ultrapassava as fronteiras brasileiras. Tá? Em 1995, então, a FAO completava ali os seus 50 anos. E a organização havia sido criada em 1945 e tinha entre os seus objetivos, como todos nós sabemos, é a melhoria da alimentação, da agricultura e das condições de vida das populações também. Portanto, gente, a moeda brasileira ela faz parte de um fenômeno também internacional de utilização aí da numismática nesse contexto, né, como instrumento de divulgação de uma causa também social. Bom, em relação ao lançamento da moeda, gente, ela foi lançada ali em 1995, né, já que a gente está falando que ela é desse ano, com esse valor facial de 10 centavos de real. Ela pertence à primeira família de moedas do real e também ela é classificada como moeda comemorativa, porém de circulação comum. Tá? O Banco Central ele publicou um comunicado que foi o comunicado 4606, né, de 29 de maio de 1995, informando ali que a partir de 31 de maio de 1995 passariam a circular moedas comemorativas alusivas aos 50 anos da FAO.
Então, o comunicado, gente, estabeleceu uma tiragem limitada naquele momento, né, de 1 milhão de peças apenas. Então, o motivo oficial da emissão foi, portanto, aí a celebração, como eu já falei aqui, dos 50 anos da FAO, que é a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura. Então, a emissão também, de certa forma, dialogava com essa mensagem internacional, Alimentos para Todos, tá? Que é um tema associado às comemorações do cinquentenário, né, da organização. E é importante a gente destacar uma característica interessante também, que não estamos diante, gente, de uma moeda destinada exclusivamente a colecionadores. Ela foi colocada em circulação naquele momento, né, em circulação comum, juntamente com as moedas normais também de 10 centavos, né, que naquele momento histórico eram usadas aí pela população. E aí nós falamos agora no reverso da moeda, né, porque aqui encontramos uma particularidade importante dessa peça. Na identificação adotada pelo Banco Central, gente, o reverso ele permaneceu com o desenho normal de moedas de 10 centavos da primeira família aí do real. Então a gente pode verificar que no centro aparece aí o numeral 10, né? Logo abaixo nós encontramos então a inscrição centavos. Na parte inferior está o ano dessa moeda, que é 1995, então o conjunto é acompanhado pelos ramos de louro que estão estilizados e presentes no desenho das moedas dessa família também. E os elementos estão organizados sobre um fundo com composição gráfica, né, que é característica da primeira família do real também. E esse detalhe, gente, é muito importante para o colecionador. Tá? O elemento comemorativo da FAO está no anverso, enquanto o reverso conserva a estrutura convencional da denominação. E isso vem permitir a gente perceber como o Banco Central conseguiu inserir uma mensagem comemorativa no meio circulante, sem abandonar completamente a identidade visual da família monetária, que era o real ali, da primeira família do real, e essa moeda representa tudo isso. Bom, pessoal, o anverso da moeda agora. Então, a gente sabe que é no anverso que está a grande novidade dessa emissão. Tá? O Banco Central descreve ali o desenho como uma figura de mãos, oferecendo um broto de vegetal em ramificações folhosas, como você vê aí na imagem. Então, ao redor da composição aparecem as inscrições Brasil, FAO 1945 a 1995 e Alimentos para Todos. O desenho, gente, ele é carregado de significado. As mãos elas podem ser interpretadas como uma representação da própria ação humana e da responsabilidade também coletiva. O broto vegetal estabelece uma relação direta com a agricultura, com a produção também de alimentos e também com a vida. E a inscrição Alimentos para Todos, que está presente na moeda, transforma a moeda em uma espécie de pequena mensagem, digamos assim, internacional, sobre segurança alimentar. Então, a escolha do broto também é particularmente adequada ao propósito da própria FAO, que é a agricultura, que está na base da produção de alimentos e, consequentemente, da própria segurança alimentar. E é exatamente, gente, esse tipo de informação que demonstra por que uma moeda pode ser considerada um documento histórico, como testemunho da política, testemunho da economia, testemunho da cultura e da ideologia de determinada época, também que foi presentificada no nosso contexto histórico. Quanto às especificações técnicas, nós vamos agora aos dados técnicos dessa peça. Ela traz aí o ano de 1995, o valor facial de 10 centavos, o padrão monetário é real, a família é a primeira família do real, a composição dessa peça, gente, é aço inoxidável, tem um peso de 3,59 gramas, um diâmetro de 23 milímetros, espessura de 1,20 milímetros, o bordo dessa peça é liso, formato circular e o eixo dele é um eixo reverso moeda. O método de cunhagem é a circulação comum, como eu falei aí para vocês. Bom, e aí a gente vai para a tiragem, porque aqui está uma das informações mais importantes para quem coleciona essa moeda. Tá? A tiragem da moeda comemorativa de 10 centavos de 1995, da FAO, foi de 1 milhão de exemplares. Tá?
o Banco Central informa expressamente que a tiragem era limitada a 1 milhão de peças, né? E aos dados do catálogo Bentes também nós tiramos essa informação, tá? Atesta sobre essa tiragem. E isso é muito diferente, gente, da moeda comum de 10 centavos de 1995. Então, para comparação, o Banco Central registra 239 milhões de exemplares para a moeda comum e de 10 centavos daquele ano. E assim, dentro desse universo das moedas de 10 centavos de 1995, a emissão FAO teve uma tiragem muito menor, né? Mas a gente tem que ter um cuidado, porque tiragem baixa não significa automaticamente moeda extremamente rara. Tá? O preço depende de quê? Depende de procura dos colecionadores, do estado de conservação da moeda, da raridade efetiva que essa moeda pode ter, a disponibilidade no mercado, as variantes, as anomalias de cunhagem, a importância histórica que ela apresenta, a facilidade de encontrar exemplares em determinado estado também de conservação. Tá? Então, esse princípio ele é fundamental para a numismática. O colecionador ele deve estudar a peça, a sua conservação e o seu contexto histórico também, né? Enquanto estado de conservação é um dos primeiros critérios que são utilizados na avaliação de uma peça numismática também. Bom, agora nós chegamos, gente, a uma pergunta, né, que provavelmente mais interessa, né, talvez, a quem encontrou essa moeda. Quanto é que vale a moeda de 10 centavos de 1995 da FAO? Gente, a resposta a essa pergunta é a seguinte: depende do exemplar, tá? Porque não existe um único preço válido para todas as moedas. Na realidade, da escala brasileira, nós podemos encontrar uma classificação dentro de uma característica que essa moeda em estado de conservação possa ter. Por exemplo, moeda bem conservada, flor de cunho, soberba, flor de cunho especial. E aí, gente, eu peguei então o preço dessa moeda a partir de 3 referências, que foram os catálogos Numis Digital, o catálogo Amigo do Moreira e o catálogo Bentes do Maldonado. Então, como a gente verifica aí, essa moeda muito bem conservada, ela custa no Numis Digital, gente, R$160, tá? Uma moeda soberba, R$200 e uma flor de cunho, R$250. No catálogo Amigo, essa moeda MBC, né, que é muito bem conservada, está valendo ali R$80. A soberba, R$140 e uma flor de cunho, R$240. Então a gente está vendo uma diferença bastante grande entre o catálogo Numis Digital e o catálogo Amigo e o catálogo Bentes, que estão mais próximos em relação ao valor dessa moeda. Então o Bentes classifica ela como muito bem conservada em um valor de R$70, uma moeda soberba R$130, uma flor de cunho R$240 e uma flor de cunho especial a gente pode chegar a R$1.200, tá? Então o catálogo Bentes geralmente ele trabalha com essa característica aí de estado de conservação, que é a flor de cunho excepcional, tá? Então é uma moeda que praticamente não foi utilizada, ela está guardada dentro de por exemplo, uma caixinha acrílica, né, que dá maior durabilidade para essa moeda. Então ela está com todo o brilho, não tem arranhuras, não tem manchas, é uma moeda excepcional. Então uma moeda dessa, dentro dessa característica, ela pode chegar a um valor como esse aí de R$1.200, de acordo com o catálogo Bentes, que é uma das grandes referências, né, sobre numismática, né, e moedas, né, no Brasil. Gente, para concluir, né, a moeda de 10 centavos de 1995, comemorativa aí, dos 50 anos da FAO, é um excelente exemplo de como uma pequena peça metálica pode carregar uma história muito maior, né, do que o seu valor facial. Ela nasceu nos primeiros anos do real, período em que o Brasil estava tentando consolidar a sua estabilidade monetária depois de décadas de inflação elevadas, né? E ao mesmo tempo, gente, o mundo também celebrava aí os 50 anos da FAO e a organização utilizava diferentes meios, né, inclusive moedas, para divulgar uma mensagem internacional relacionada então à alimentação, alimentos para todos. Então, para a numismática, gente, a numismática brasileira, essa peça, né, é interessante por reunir
a história monetária, história econômica, agricultura, relações internacionais e iconografia em apenas alguns centímetros de metal, né, que essa moeda tem. Tá? E o colecionador ele deve observar principalmente 4 pontos, né, sobre isso: a autenticidade, o estado de conservação, a tiragem e a existência de variantes ou anomalias dessa moeda. Então a moeda, a gente merece fazer parte de uma coleção? Obviamente que sim, tá? Não necessariamente porque seja uma das moedas mais raras ou caras, né, do real, mas porque é uma peça representativa de um momento histórico muito particular e de uma emissão também comemorativa internacional. Tá? E aqui está, gente, uma das grandes lições da numismática brasileira, né, ou da numismática em si, porque o valor de uma moeda não está apenas no preço pelo qual ela pode ser vendida, mas também na história que ela consegue preservar. Tá? E se você tem essa moeda de 10 centavos de 1995 da FAO, observe ela com atenção. Talvez você esteja segurando, né, ela ou não. É apenas uma moeda, mas um pequeno documento da história econômica brasileira e da história internacional da luta também contra a fome. Tá, gente? Se esse conteúdo foi útil para você, eu peço que você deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder aí os próximos vídeos, os próximos conteúdos, tá, gente? E escreva nos comentários aí, você tem essa moeda na sua coleção? Tá? Em qual estado de conservação ela está? Tá? Então eu espero o comentário de vocês, tá? E com certeza eu vou estar respondendo, compartilhando aí ideias sobre numismática e sobre o colecionismo de moedas. Então um grande abraço e até o próximo vídeo.